que legal que teve tema do último resenha e tal, foi exatamente por conta desse paralelo aí. Acho que esse paralelo desde que eu conheci vocês, e vai fazer um ano também, por exemplo, que eu faço terapia, né? E, cara, assim, eu posso falar que tem um grande impacto isso tudo na minha vida, entendeu? De poder falar coisas que antigamente falar com alguém, por exemplo, com as pessoas que me rodeavam, falar de determinados temas seria impossível, Uhum. entendeu? Impossível porque é uma vivência tão automática que ninguém se propõe a questionar algumas coisas, entendeu? E fazer parte de Uhum. um grupo de pessoas que estão ali olhando para essa situação e questionando e buscando soluções não para a sociedade, mas pelo menos para em primeiro lugar para si, né? Para o que Pra si, consegue exatamente. para a sua sociedade, que é a sua casa, os seus filhos, aqueles com quem divide a vida. Esse movimento para mim ele foi muito transformador, eu posso dizer, entendeu? De Real. tipo de colocar mais coisas para fora, de discutir, de refletir, de ouvir e de também esse movimento de acolher que a gente faz, em que nada é tão seu que não possa ser compartilhado com a gente não vá também sentir isso junto com você, entendeu? Porque acho que a grande dificuldade e o grande aprendizado que eu tenho desse último ano, dessas mudanças da minha vida, é o sentir, né? Que né, o Michel comentou, pô, cara, hoje eu me vejo, hoje eu estou dentro de um relacionamento e eu sou outra pessoa, assim. Não vou dizer que eu sou outra pessoa no sentido de que antes eu não fazia determinadas coisas, mas assim, sabe, esse sentir e falar assim, cara, eu posso levar isso aqui para outra pessoa. Tipo, não existe uma barreira que me prenda com esse sentimento aqui. Eu consigo colocar ele, eu consigo identificar que eu senti, eu consigo identificar de onde veio, eu consigo identificar por onde passou em vários momentos e colocar isso para fora, dividir com alguém, tem sido cada vez mais transformador para mim. E fora o alívio, como eu já tinha comentado. Nossa, Mas era isso aí. maravilha. Eric, por favor. Tem uma questão que o Michel trouxe ali, que eu acho que é bem importante a gente comentar, que é nas mentorias se precede um feedback, assim, né? E aí, sendo a gente o mentor, ou sendo a gente recebendo uma mentoria, parece que essa coisa ela tem que ser positiva, assim, né? Sempre assim, tipo, e aí aprendeu, né? Tipo, eu te falei, é assim, e aí fez, né? E muitas vezes, que nem tu falou, tipo, às vezes a gente não faz e a gente aprende não fazendo também. Tipo, a gente Da pior aprende algumas forma. coisas assim que, tipo, mas eu podia ter feito e tal, né? E não fiz. E fica muito uma coisa assim, meio cíclica, assim, né? Então, assim, eu fico pensando assim, quando a gente é o mentor, porque a gente é o mentor dos nossos filhos, entre aspas, assim, né? Sim, E isso que sim, eu acho que muito. também é um link que a gente pode fazer. Fica essa condição, assim, né? Que eu fico sempre pensando assim, se o meu filho mais velho tá entendendo o que eu tô falando, assim, porque, tipo, é 50 vezes, vai desligar a luz, É assim. não sei o que, vai amarrar o tênis, não sei o que, e aí parece que não é uma questão de entendimento, assim, né? E aí tem uma questão de viés de maturidade, tem uma questão de série de coisas, assim, que a criança vai aprendendo e vai fazendo e vai demonstrando, só que, assim, tem etapas que parece que tu diz assim, o meu mais novo ainda não tá caminhando, né? Mas o mais velho começou a caminhar com 10 meses, né? O mais novo, tipo, quarta-feira vai fazer um ano, né? E aí eu Uhum. fico pensando assim, eu já não tô com aquela expectativa que ele caminha agora, assim, né? Porque eu penso que são dois indivíduos diferentes, assim, né? Cada um no seu tempo, assim, né? Mas fica uma pressão, às vezes, externa, assim, né? Pô, se os dois receberam o mesmo estímulo, ainda que não receberam, né? Não, E, tipo, como impossível. é que um caminhou com 10 meses e o outro, né, não caminhou ainda, assim? Então, fica algumas coisas, assim, meio, né, assim, tipo, não recebeu o mesmo estímulo, tu não tá, né, tipo, eu sou fisioterapeuta e às vezes as pessoas, mas tu não faz uma forcinha, assim, pra, Ô, tipo, Rafa, né, pode pra crer, né, estimular, cara? digamos assim, né? Seu Mas eu filho, acho que, assim, você é independente. fisioterapeuta, o menino não tá andando ainda, calma aí, tem alguma coisa errada, né?
Sim, e aí eu fico pensando assim, não é uma questão só de estímulo, né? Mas é uma questão de desenvolvimento mesmo, assim, né? De Sim. maturidade, de plasticidade neural, que é uma coisa que a gente vem lendo cada vez mais, assim, né? Então, assim, né? Ele teve outros processos no nascimento, então tem uma série de coisas assim, e aí a gente vai criando coisas, né, na cabeça, assim, mas às vezes eu fico pensando muito nesse feedback da mentoria, né? Sim. Tanto o que a gente, né, faz para outras pessoas, quanto o que a gente recebe, assim, né? E aí, tipo, é aquela história, não tem o certo nem o errado, mas tá acontecendo, e alguma coisa, assim, a gente tem um retorno, um resultado, assim, né? Bora, Lucas. Beleza. Mano, eu fiquei pensando sobre esses lances que vocês estavam falando de não ter referência, etc. E, enfim, veio umas 6, 7 bilhares de perguntas na minha cabeça. Eu vou tentar colocar elas mais ou menos assim, mas como é que eu cheguei nelas, basicamente? Que é. Parece que as pessoas me veem assim, né? Um jovem vivendo a vida tal, do jeito que dá pra viver assim. E elas têm Tourette de me dar conselho, e às vezes eu nem pedi. Então, assim, principalmente pessoas brancas, né? Principalmente mulheres brancas. Mulheres brancas têm Tourette de conselho. Elas vão e vão dando conselho assim pra você e você não pediu, né? Às vezes são conselhos pertinentes, às vezes não. Enfim, mas que eu cheguei nessas perguntas? É tipo, na minha cabeça, vocês acham que tem algum tipo de relação de poder entre esse mentor e mentorado? Tipo, a autonomia do mentorado é afetada pela autoridade do mentor? De que forma você fez isso? Como é que é? É uma via dupla? Não é? Essa influência, esse equilíbrio? Quais são os limites de controle? Ficou, pra mim, tá nessa vibe, assim, de autoridade e autonomia, enfim. Eu fiquei pensando nessa vibe, né? De controle. Se essa galera tá com Sim, conselho pra me controlar de alguma forma. Enfim, passa a papo. que pergunta complicado. Não, ele fica um tempão sem vir aqui, vem aqui e faz umas perguntas assim. Ele Aí, gosta, ele a gosta. última vez ele veio aqui, aí perguntou: você acha que ela é emocionalmente dependente de você? Eu disse: caralho, calma aí, cara. Devagar, jovem gafanhoto. Aí, Wesley Deixa levantou a eu mão, Wesley. Por favor, responder. show. Alessandro, antes que a gente perca. Cara, acho que em relação a. Você disse que muita gente chega em você para poder dar conselho. Não lembro agora a tua idade, mas tu tá com quantos anos agora? Só para fazer uma 24. comparação aqui. 24. Há 10 anos atrás, eu tinha 24. E, cara, tinha muita gente que não falava comigo, tipo assim, se me via num lugar parado, quieto, com a boca fechada, não falava comigo porque falava que tinha medo de falar comigo. E isso aconteceu, não foi uma, duas, foi várias vezes. Na rua, escola, sei lá, vários lugares. Ah, não falava contigo, te achava isso, te achava aquilo, pô, tinha medo de você, como se a gente fosse um bicho. E, tipo assim, pode ser que o tom da pele pode influenciar nesse caso. Com quem você anda pode influenciar. Aonde você mora pode influenciar. As pessoas que você conhece podem influenciar. E no meu caso aqui, realmente nunca teve ninguém que chegava para querer dar conselho. E no meu caso, agora adulto, muitas pessoas vêm me pedir conselho. Por eu já ter uma família formada, por eu não ter me desviado pro tráfico, porque muita gente pensou que isso iria acontecer, por eu não ter pai presente, ter só minha mãe me criando. Muita gente pensou que eu fosse me bandear pro lado podre da coisa, e eu não fui. E nego me vê, acha que a minha vida é perfeita, acha que a minha família é perfeita, que a gente não tem problema. E realmente, muita gente vem pedir conselhos sobre família, sobre filho, sobre como resolver os problemas da vida. E muitas vezes a gente nem resolveu, e a aparência que eles têm sobre nós é essa, que a gente está bem resolvido.